Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu vou traduzir a palestra do Dr. Hitesh hoje. Eu peço que, mesmo que vocês saibam inglês, façam as perguntas que vocês tiverem em português para eu traduzir, para todo mundo conseguir interagir, né, e não ficar ninguém de fora. Então, esse é o Dr. Hitesh. E eu vou deixar ele começar a palestra. You can look, whatever you prefer. Yeah. You have to focus the things. Yeah. Don't need to change it. Yeah. Hello everyone and welcome to this session of Padartha Vijnana. Então, olá a todos e sejam bem-vindos a essa palestra sobre Padartha Vijnana. I don't know how many from you is familiar with Ayurveda and Padartha Vijnana. Então, ele não sabe quantos de vocês estão familiarizados com Ayurveda e Padartha Vijnana. So, I have prepared this at a very basic level thing. From very starting, initiation of the subject, we are going to have a overview. Então, ele preparou esse material do início, né, um material básico para que todos consigam entender sobre o tema, e ele vai explicar do início. Padartha Vijnana is actually the subject which is not directly related with the disease or the treatment part. Padartha Vijnana é um assunto que não está relacionado diretamente com a doença. But to understand the disease, understand everything in the universe, this is an important subject. Mas para entender a doença e para entender tudo que existe no universo, esse é um assunto muito importante. This is more or less something philosophical. So you have to concentrate on the things because it needs, because the philosophical things are always something difficult for us. Esse é um assunto mais filosófico, então vocês têm que se concentrar muito nessas questões, porque assuntos filosóficos são sempre mais difíceis de entender. Now let us see the name of the subject, that is Padartha Vijnana. Então agora vamos falar sobre o nome, né, desse assunto, que é Padartha Vijnana. The word Vijnana is always used in the meaning of knowledge, the meaning of science. A palavra Vijnana é sempre usada como conhecimento ou ciência. And the Padartha, which is the main thing of the entire subject, has been defined many ways by the different philosophies. But for easier understanding, we can say it is 6 categories in which everything of universe can be classified. E a palavra Padartha, ela pode ser classificada de várias formas, mas para a gente entender melhor, então a gente vai explicar como as 6 categorias em que tudo pode ser classificado dentro do universo. Whatever may be, it is visible or it is not visible, whatever it may be, it is matter or it is energy or anything of the universe. According to the Indian philosophy, it can be classified into 6 different categories, and that category has been termed as Padartha. Qualquer coisa no universo que a gente possa enxergar, que a gente não consiga enxergar, que seja matéria ou que não seja matéria, tudo no universo pode ser classificado dentro dessas 6 categorias de acordo com a filosofia indiana. Or it may be understood as a subject of 6 primary perceptions, whatever we can get the knowledge or we can get information. E também pode ser, esse assunto, né, pode ser definido como os 6 tipos primários de percepção. Então, como a gente consegue perceber, receber o conhecimento das coisas. Perceptions means whatever the source of knowledge, the knowledge we are getting. Either it may be of
from the eyes, or it may be from the ears, it may be from the skin. We have the 5 sense organs and we have the 5 root of information. Então, essas percepções são qualquer forma que a gente consegue adquirir conhecimento, seja através dos olhos, através do tato, né, do olfato, são através dos nossos órgãos sensoriais. So let us see which are the 6 categories or 6 perceptions, and then we will try to understand that. Então, nós vamos ver quais são as 6 categorias e daí nós vamos tentar entender Padartha Vijnana. Yes. So first is the dravya, or you can translate it in the terminology of physics as matter. But it is not exactly matter. That is something different. Então, a primeira categoria é dravya, que a gente pode traduzir como matéria, né, dentro da física, mas não é exatamente a matéria, é um pouquinho diferente. Whatever we are seeing by our eyes, whatever it is, whether it is the seat, whether it is the laptop, whether it is the projector, whether it is the me, whether it is the Julia, is dravya. Então, qualquer coisa que a gente consegue perceber com os nossos olhos, seja o assento, seja o caderno, seja o Dr. Hitesh, seja eu, a gente pode traduzir como dravya. Among these 6, only dravya is the visible. Dentro desses 6, só dravya é uma coisa visível. And we'll see later on that there are few of the dravyas which we cannot see. But among these 6 padartha, only dravya is the thing that can be seen by our eyes. E a gente vai ver mais para frente que existem mais coisas que a gente não consegue enxergar, mas dentro dessas 6 categorias, só dravya é visível aos nossos olhos. Dravya has been defined as the base for property and function. The property, likewise, this is a dravya. It has some properties, some color, some shape, some appearance. So all these are the properties of this dravya. E dravya pode ser caracterizado como a base para as propriedades e para a função. Por exemplo, aquela cadeira ali é uma dravya, ela tem as qualidades específicas, ela tem uma cor específica, uma função específica. Simultaneously, each dravya has some of the functions or the actions. Likewise, this chair is meant for seating. So its function is to provide the seat. E, simultaneamente, cada dravya tem uma função, uma ação específica. Essa cadeira, ela foi feita para sentar. Então, essa é a função específica dela. So dravya is the base, or dravya is the all these properties and karma that resides in the dravya. Então, dravya é a base. Todas as propriedades e todas as ações, elas residem dentro da dravya. The second category. So the majority of the things in the universe, you can say it as a dravya. Okay, right from planets to atom, everything is dravya. Então, a gente pode dizer que a maioria das coisas no universo são uma dravya, desde dos planetas até um átomo, tudo é dravya. Second thing is guna. That means each dravya has some property, and that property is known as guna. A próxima categoria, então, é guna, que significa que cada dravya tem a sua propriedade. Essa propriedade é guna. So it is the second category in which we can put some other things of the universe that, okay, these are not dravyas, but these are the guna, or the properties. Então, é a segunda categoria onde a gente classifica as coisas no universo, né? Essa coisa que não é uma dravya, ela pode ser categorizada como uma guna. The third is known as karma, or function, or action. O terceiro é conhecido como karma ou a função, a ação específica. This is, again, it resides in the dravya that is different than property. As I said earlier, that property is the color of, this is of the purple color, it is of its property. But to provide the seed is its function, is its karma. So each dravya has some of karma.
E, novamente, essa categoria reside dentro de Dravya, mas ela não é uma propriedade, né? Propriedade é a cor, é a forma, e karma é a ação, a função. Então, essa cadeira, ela é feita para sentar, essa é a função dela. Next one is said as samanya, that is similarity. There are similarity between two chairs. There are the similarity between all of us. We have some similar functions. So that similarities is described as one separate category. That's okay. It is not Draga, it is not Guna, it is not Karma, but it is something which say us that okay, these two things are similar. So that similarity is known as samanya. E a próxima categoria é samanya, que significa a similaridade. Então, algumas cadeiras têm uma similaridade entre si. Nós, seres humanos, temos similaridades entre uns e outros. Nós temos propriedades parecidas, né, funções parecidas, mas nós não somos os mesmos, nós somos similares. Então, essa é outra categoria. Next is dissimilarity or the specificity. As I said, that there are similarities between two dravyas, there are similarities between the two properties, but there may be some specific things, specific properties, which is not similar to any of other things. That kind of the thing is known as a vishesha, and that is dissimilarity or specificity. E a próxima categoria, então, é Vishesha, que é a não similaridade, né? O oposto, a especificidade. Então, existem dravyas, né, que são similares entre si, mas também existem dravyas que têm as suas especificidades, são totalmente o oposto uma da outra. Então, essa categoria é conhecida como Vishesha. And the last one is Samavaya. That is a relationship. Relationship may be of two types. One is eternal or the everlasting relationship, and second one, which can be separated. The things which are related to each other can be separated. That is one thing. And the things which are associated with each other that cannot be separated. That is the second one. So that second one relationship is known as Samavaya. E a próxima categoria é Samavaya, que é a relação eterna entre as coisas. Existem dois tipos de relação. Uma que tu pode separar, onde as coisas podem ser separadas umas das outras. Elas podem, né, viver independentes. E a outra relação é que não pode separar. Essa segunda relação, que é eterna, né, que é inseparável, é chamada de Samavaya. So this is how these are the six categories. Now let us see just how these six are the primary perceptions. Let us have an example of this chair. Então, essas são as 6 categorias e agora a gente vai ver como essas 6 categorias são as percepções primárias. Então, a gente vai ter um exemplo a partir dessa cadeira. So we can see the chair. That is something. That is, we can have the information that, okay, this is something. That is the first. It is Dravya. Então, a gente consegue enxergar a cadeira. É alguma coisa de onde a gente consegue tirar informação com os nossos olhos. Então, isso é conhecido como Dravya. Then we can see its properties. That okay, it is in the blue in the color. It is have some specific shape. It is a square or such type of a square. So all these are the properties we can see or we can feel. E a gente consegue ver as propriedades dessa cadeira. A gente consegue ver que ela é uma cadeira azul, que ela tem um formato quadrado, que ela tem um formato específico. Então, essas são as propriedades, as informações que a gente consegue enxergar e sentir através, né, dessa Dravya. That is the second perception. The third perception that a person sits over there. So we can say, have the knowledge that, okay, it is used for seating purpose. So its function is to provide the seat. That is the third category of perception, or there is the third perception. E a terceira categoria de percepção é que a gente pode ver que as pessoas usam essa cadeira para sentar. Então, a gente consegue ter o conhecimento sobre o karma, sobre a ação dessa cadeira, que ela é feita para sentar. Then we can have
the knowledge that okay, this seat and this seat are similar, both are have the same shape, both are have the same color, etc. So this is the similarity or the samanya. E a gente consegue enxergar, então, que as duas cadeiras, elas têm qualidades parecidas, elas têm o mesmo formato, elas têm a mesma função. Então, isso é a quarta percepção, é samanya. Again, we also have the knowledge that this has something different than this, or this is something different than this. This is having some height, this doesn't have, this is of some other color, this is of some other color. So there are some dissimilarities. We can get the knowledge of these dissimilarities too. So it is the fifth one, that is Vishesha, that it is specific and it is another specific. E também a gente consegue enxergar que aquela cadeira que está no chão é diferente dessa cadeira que está aqui na frente, né? Aquela ali, ela é mais baixa, essa aqui é mais alta, elas têm cores diferentes. Então, apesar de elas terem a mesma função, elas têm elas não são similares, né? Então, essa é a quinta categoria, que é Vishesha. Again, we can have a knowledge that seat have definite relation with its property. It has a definite relation with some function. So that kind of invariable relationship, that is samavaya. E a gente também consegue enxergar que essa cadeira, ela tem uma relação definida com a sua função, que ela não pode ser desassociada da sua função. Então, essa é a sexta percepção, que é samavaya. So, everything in the universe, you can classify in one of this class. Either it is dravya, or it is guna, or it is karma. These three are something which we can have, and other three, there is samanya, vishesha, and samvaya. This is the intellectual property. So you can classify everything of the universe within these six groups. Então, tudo no universo a gente consegue classificar dentro dessas 6 categorias. As 3 primeiras, dravya, guna e karma, são as coisas que a gente consegue perceber, e as 3 últimas, samanya, vishesha e samavaya, são as características intelectuais das coisas. Então, tudo a gente consegue classificar dentro desses 6. Now, why we have to study this in Ayurveda? Ayurveda, as you know, I don't think, or I don't know whether how deep you know about Ayurveda, but it is famous that it is an Indian medicinal science. Então, por que a gente vai estudar isso dentro do Ayurveda? Ele não sabe exatamente quão profundo é o conhecimento de vocês sobre a Ayurveda, mas todo mundo sabe que a Ayurveda é uma medicina tradicional indiana. But it's not true. It's not only the medicinal science. It has you can say, the science of living, science of life. Mas isso não é só isso que é verdade, né? Ele não é só uma ciência médica, ele também é uma ciência da vida. If it is the medicinal science, what is the use of all these philosophical aspects to study this? That is the main question. Why we have to study all these things in Ayurveda? Se fosse só uma ciência médica, né? Então, por que a gente teria que estudar todas essas questões filosóficas dentro do Ayurveda? Não faria sentido. And that's why let's have a look on the aim of Ayurveda. Ayurveda says it is not it's not aimed as a simple medicinal science. Each medicinal science has the aim to cure the disease. Então, agora a gente vai entender o porquê, né? A gente vai ver sobre o objetivo do Ayurveda. O Ayurveda não é só uma ciência médica. O objetivo de uma ciência médica é curar a doença. But in Charaka Samhita, which is the principal classical text of Ayurveda, in his second part, that is in the Sharisthana, Maharishi Charaka, he was the ancient Shaka, and the text was written about 5,000 years ago. Então, o Charaka Samhita, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, né, que foi escrito há mais de 5.000 anos, dentro do Sharirasthana, que é um capítulo desse clássico, está escrito... 5,000 years ago.
that the aim of Ayurveda is liberation from all kind of pain forever. Então, dentro desse clássico, está escrito que o objetivo do Ayurveda é a liberação de qualquer tipo de dor para sempre. So, something that is, first thing is all kind of pain. That is, whether it is physical, it is psychological, it is social, it is spiritual. What kind of difficulty, what kind of pain is that? All kind. Liberation, or your Ayurveda says that a person should healthy by all these ways, and it should be forever, not for the short duration. Então, é de todos os tipos de doença, né? De doenças físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Então, o objetivo do Ayurveda é que o indivíduo seja livre de todos os tipos de doença e não deve ser só momentaneamente, ele deve ser livre para sempre, né? Durante toda a sua vida. So, Ayurveda is meant for the everlasting health. The person who is following the principles of Ayurveda, he should not have any kind of pain, any kind of disease, any kind of ailment throughout his life. Então, o Ayurveda ele é feito para uma saúde, né, duradoura. Então, o indivíduo ele não vai ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de problema de saúde durante toda a sua vida. To achieve this goal, the eternal health, the everlasting health, we must know that what are the factors which distracts or which are the hurdles to achieve the goals. What exactly the disease is, what are the factors which disturb us to achieve this goal. Então, para atingir esse objetivo, né, que é a saúde eterna, a saúde durante toda a sua vida, a gente tem que saber quais são os fatores que podem causar distúrbios, né, na vida desse indivíduo. See, in general terms, we can say that, okay, this bacteria is responsible for such and such disease, or this kind of food causes such kind of the symptoms, etc. But are they the root cause? We have to think about that. Então, de forma geral, a gente pode dizer que essa bactéria ela é responsável por tais doenças, ou então que essa comida, se comida em excesso, pode causar outros tipos de doenças. Mas é isso mesmo a raiz do problema? Nós temos que pensar sobre isso. So we have to know the things around us, what we are eating, in which environment we are living. So all the things around us should be known to us to keep ourselves healthy. Então a gente deve saber, conhecer tudo à nossa volta, né? O que a gente está comendo, como é que é o ambiente que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, a gente deve conhecer para poder manter a nossa saúde. And that can be understood with Padartha Vijnana. E isso tudo pode ser entendido com o Padartha Vijnana. Such kind of the knowledge that the things which things are similar to our body, which things are dissimilar to our body, which kind of the properties are promoting the health, which kind of the properties are destructing the health. All these things we should know. Então a gente sabe quais são as coisas que são parecidas com o nosso corpo, quais são as coisas que são opostas ao nosso corpo, né, que não são similares, quais são as propriedades que vão nos trazer saúde ou quais são as propriedades que podem nos causar doença. Tudo isso a gente deve saber. And that's why in Ayurveda, in very first year, the Padartha Vijnana is one of the compulsory subjects. E é por isso que no Ayurveda, né, no primeiro ano de estudos, o Padartha Vijnana é uma das principais matérias. So these are the total subjects of the Padartha Vijnana. In Padartha Vijnana, first part is related to the six Padartha. In modern terminology, it says ontology. Então, esses são os assuntos abordados dentro de Padartha Vijnana. O primeiro Padartha é sobre as 6 categorias, né, que eles chamam de ontologia. The second part, to know all
these things, to get the information about these 6 categories, we have to use some ways, some means, tools. And description of all those ways, means, tools is pramana vijnana or epistemology. E a segunda parte aqui, para saber sobre tudo isso, né, sobre as 6 percepções, a gente tem que usar algumas ferramentas. E essas ferramentas são conhecidas como pramana vijnana. Third is Vada, that is different theories of cause, effect, or relationship. What are the causes and what are the effect of those causes? What is the relation between cause and effect? There are the different theories from different philosophies. All those comes under the head of Vada. This is the third chapter or the third part of the Padartha. E a próxima parte de Padartha Vijnana se chama Vada, que são as diferentes teorias de causa e efeito, né, das coisas. Então, existem várias teorias que explicam as causas e os efeitos. And regarding the evolution and development of the universe, is the fourth part, which is known as Srishti Prakara. E a quarta parte se chama Srishti Prakara, que são as teorias de evolução, né, como todas as coisas evoluíram. Let us have a quick review of all these things, and this is what I have said earlier, that Padartha Vijnana in Ayurveda classical is based, it has this Ayurveda special view is there, but it is based on the Indian philosophy, particularly this 3, the Nyaya philosophy, Vaisheshik philosophy, and Sankhya philosophy. These are the 3 main philosophies on which the Ayurvedic description of Padartha Vijnana is based. Então, vamos ver geral, né, sobre todos esses assuntos. Então, como ele falou antes, Padartha Vijnana está dentro dos textos clássicos, mas ele é baseado em várias filosofias indianas. Então, são 3 filosofias principais, né, Nyaya Darshana, Vaisheshika Darshana e Sankhya Darshana. Now let us have a quick view on all 6 Padartha. That what is it? Dravya, what I have said earlier, that property and function, that moon and karma reside in the Dravya. So to know the Dravya is very important. Então, vamos ver um pouco sobre os 6 Padarthas, né, como ele falou antes. A primeira é Dravya, que Guna e Karma, eles residem dentro de Dravya, né? Então, Dravya é muito importante. As I say, that everything we see is Dravya, but it is classified into 2 main groups. One group is said as Karana Dravya, that which are the cause for the development of entire universe. Whatever we are seeing is the resultant, is the end product. Então, como ele falou antes, né, Dravya é tudo que a gente consegue enxergar, mas existem 2 classificações dentro de Dravya. E a primeira é Karana Dravya, que é tudo que existe no universo é um resultado de Karana Dravya. Então, tudo que existe agora, né, foi desenvolvido a partir desse Karana Dravya. So the basic substances which create all the living or non-living world is known as Karana Dravya, and Karya Dravya, the second group, which is the end product, which is the result of creation. Então, a substância básica que cria todas as coisas vivas ou não vivas no universo são conhecidas como Karana Dravya, e a segunda é Karya Dravya, que são o resultado de Karana Dravya. So Karana Dravya, in Indian philosophy and in Ayurveda, it is believed that there are 9 basic substances which creates the entire universe. The entire universe is nothing but the play or the different kind of conjugation and combinations of this 9 Então, de acordo com a filosofia indiana, né, existem 9 tipos de Karana Dravya,
que são as 9 substâncias que criam tudo que existe no universo. Então, todas as coisas que a gente enxerga, que a gente consegue ver, são resultado da união, de diferentes uniões desses Karanadravyas. This 9 is the 5 which are the most popular, or which are the those for the physical construction of the Dravya are known as Panchamahabhuta, which is Akasha, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. Então, dentro desses 9, existem 5 que são os mais populares, né? Que são responsáveis pelas formas físicas de todas as dravyas, que são conhecidos como Panchamahabhutas, que são Akasha, que é éter ou espaço, Vayu, que é ar, Tejas, Agni, que é fogo, Jala, que é água, e Prithvi, que é terra. Just for your information, that the water we are saying is not the basic Karan temperature. The water which physically we are saying is the combination of all 5 Mahabhuta. So these are the atomic form, or the very basic positive form. So it is translated as Jala, as a water, but it's not giving the proper meaning. Então, né, só para a gente entender bem, Jala, que é a água que a gente traduz como água, né, não é a água que a gente enxerga. Essa água que a gente enxerga, líquida, né, ela já é uma combinação de todos os Mahabhutas. Esse Jala é numa forma atômica da água, né, uma coisa que a gente não consegue ver ainda, e que em conjunção vai formar as dravyas. So that's why I have not translated the things. Yes. The 6th one is the Atma, the soul. Então, Manas. O 6º é Atma, que é a alma. Mana, that is mind. Manas, que é a mente. Kala, that is the time factor. Kala, que é o fator do tempo. And Disha, the directions. These are the main 9 basic Karana Pratyas which produces the entire universe. E Disha, que são as direções. E essas são as 9 Karanadravyas, né, principais que formam todo o universo. The Panchamahabhuta, Kala and Disha. If the Atma, that is soul, and mind, doesn't combine with that 7, then the non-living universe or the non-living beings will be produced. And whenever the Atma and Man will be included, the living world will be there. Então, os Panchamahabhutas, Kala e Disha, eles formam as coisas não vivas, né? Todas as substâncias que não estão vivas. E quando combinados com Atma e Manas, que são a alma e a mente, então eles formam todos os seres vivos. Karya-dravyas are innumerable. We cannot count. Everything, what I have said, that from planet to atom, everything is Karya-dravya, which is the result, which is the end product of the interaction of all these 9 Karya-dravyas. Então, a gente não consegue contar os Karya-dravyas. Como ele falou antes, tudo que existe no universo, desde um planeta até um átomo, é um Karya-dravya. Então, é impossível contar quantos existem. There's a detailed classification of the Karya-dravyas there in the Ayurveda, that is living and non-living, other plant kingdom and animal kingdom, again in the animal kingdom, so and so. It's very detailed classification is there, which I have not mentioned here. E também existe uma classificação super detalhada dentro, né, dos textos, que são as Karya-dravyas que são vivas ou não vivas. Tem os reinos animais, os reinos vegetais, e existem várias classificações dentro dos textos que ele não vai entrar em detalhes aqui. Next is Guna, which resides in the Dravya and responsible for the function of Dravya. Guna, or the property, is the thing with which Dravya can act.
Então, o próximo é guna, que ele reside dentro do dravya e também é responsável pelas funções de dravya. Sorry, could you repeat the last phrase? Então, é a propriedade que vai agir. For example, if anything, any substance, we can say is cold, so that dravya will produce the cooling effect inside the body with that cold property on it. So cold property is responsible for its function. Então, por exemplo, se a substância ela tem um guna frio, né, uma propriedade fria, então essa propriedade vai ser responsável pela ação de resfriar o corpo. Então, a propriedade é responsável pela ação. Shabda, sound, sparsha, touch, roop, appearance of color, rasa, the taste, and gandha, the smell. They also are the guna, which every dravya contains. Então, o som, o toque, a aparência, o sabor e o cheiro também são considerados gunas. São todas propriedades que uma substância pode ter. Ayurveda accepts total 41 type of guna, 41 properties, which has been classified into 4 groups. Então, a Ayurveda descreve 41 propriedades que são classificadas dentro de 4 grupos. 20 has been said as Gurvadi guna, or we can translate it as a physical properties. Então, 20 a gente pode classificar como Gurvadi gunas, ou as propriedades físicas. 10 has been said as Paradi guna, or the properties for successful treatment, which is mentioned separately, which is the specificity of Charaka Samhita. 10 são paradigunas, que são as propriedades específicas de tratamento, né? E essa classificação está específica no Charaka Samhita. 6 are the Adhyatma guna, or which is related with the soul. 6 são as Adhyatma gunas, que são as propriedades relacionadas com a alma. With this 6, we can get the knowledge that is the presence of soul is there in the body or in that dravya or not. That is why it is related to the soul. E através dessas 6 propriedades a gente consegue identificar se existe uma alma nessa dravya, né, nessa substância ou não. Por isso que elas são caracterizadas como propriedades da alma. And next, or the last class is artha, that is properties to be pursued by the sense organs. That what we have said earlier, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. These are the 5 other gunas which are known as artha. So total there is 41 properties. E 5 são artha gunas, que são as propriedades que a gente consegue identificar através dos nossos 5 órgãos sensoriais. Guna is the most important factor in Ayurveda because without guna, dravya is of no use. Guna é o fator mais importante dentro da Ayurveda, né? Porque sem guna, sem a propriedade, a dravya não tem necessidade, né? And karma, as I said, is fully dependent on the guna. So guna is one of the most important factors to be understood. E como ele falou antes, karma depende totalmente do guna. Então, a ação depende totalmente da propriedade. Por isso que o guna é o mais importante de todos. Next is karma. As said earlier, that it is residing in the dravya and is resultant of guna. It depends upon guna. Então, o próximo é karma. E como ele falou antes, karma, né, a ação, ela reside dentro da dravya, dentro da substância, e é um resultado de guna, um resultado da propriedade. According to the Ayurvedic philosophy, the karma is nothing but to treat the patient. Treatment or the chikitsa is the karma. De acordo com a filosofia ayurvédica, o karma ele serve para tratar o paciente. And it is always aimed to establish the equilibrium of the body components, dhatu samya.
E o objetivo deles sempre é alcançar o equilíbrio dos componentes corporais, né? Chegar em Dhatu Samya. Next is Samanya. That is similarity, which may be of 3 types. O próximo é Samanya, que são as similaridades, que podem ser de 3 tipos. First is the Dravya Samanya, that is total similarity. This chair and this chair, both are similar, both are Dravya, both have the same properties, everything is similar. So it is Dravya Samanya, or the total similarity. O primeiro é Dravya Samanya, que é a similaridade total. Por exemplo, essas duas cadeiras são totalmente iguais, elas têm as mesmas propriedades, as mesmas ações, tudo igual. The second one is said as Guna Samanya, that is similarity in properties. Dravya may be different to each other, but the properties is same. Right? Their properties, the milk, it is of some specific properties, and some body components like fat tissue, they have the same properties. The dravya is different, but the properties are same. So such kind of the dravyas, such kind of the things are said as Guna Samanya, or the similarity in properties. E o segundo é Guna Samanya, que são as similaridades das propriedades. Então, por exemplo, o leite tem umas propriedades específicas. E alguns tecidos corporais têm similaridades com o leite. Por exemplo, a gordura corporal tem várias similaridades em propriedade com o leite. Então, eles são Guna Samanya. Third is Guna Samanya, that is similarity in function. Though this chair and this chair are different, they have different shape, they have different color, they have different things, but the function is the same, to provide the seed. So such kind of the similarity, which has the similarity in the functions, is known as Karma Samanya, or the similarity in functions. E o terceiro é Karma Samanya, que são as similaridades na função. Então, essas duas cadeiras que ele mostrou têm tamanhos diferentes, têm formas diferentes, mas elas têm a mesma função, que é a pessoa sentar nela. Então, elas têm um Karma Samanya. Similarity is, or the Samanya in Ayurveda, is the fundamental principle for the treatment, Samanya and Vishesha. Então, as similaridades, ou então como a gente chama no Ayurveda, Samanya, eles são os princípios fundamentais para o tratamento, Samanya e Vishesha. Ayurveda define health as a equilibrium of every body component that should be neither the increased nor the decreased. Every body component should be in a definite proportion, that is in the equilibrium state. Então, a Ayurveda define saúde como o equilíbrio de todos os componentes do corpo. Então, nenhum componente do corpo deve estar nem aumentado nem diminuído. Eles devem estar em equilíbrio. E isso é saúde. If it is decreased, if anything in the body is, any body component is decreased, we have to increase it, and we can increase it with the use of Samanya, or similar dravya, similar guna, similar karma. Então, se qualquer componente no corpo tiver diminuído, a gente pode aumentar, né, levar esse componente até o equilíbrio com uma substância samanya, uma substância similar a esse componente corporal. One example, if anybody has heavy bleeding and blood is less decreased inside the body, we can increase it by BT, blood transfusion. That is the whole blood we are giving. That is Dravya Samanya, the total similarity. Então, por exemplo, se uma pessoa teve alguma hemorragia e está com o tecido sanguíneo deficiente no corpo, a gente pode aumentar esse tecido sanguíneo fazendo uma transfusão de sangue. Isso é uma Dravya Samanya. A gente está dando a mesma substância de volta para aumentar, né, o tecido. Blood inside the body and blood which we are giving to that patient, both are the same things. So it is Dravya Samanya. Então, o sangue do corpo do paciente e o sangue que a gente está dando para esse paciente, eles são a mesma coisa, a mesma substância. Então, eles são Dravya Samanya. If it is not possible, or a person is not willing to
get the blood transfusion, then we are giving some preparations, so some medicine, some iron preparation, B complex preparation, which have the similar properties of the blood, and they will go inside the body and then it will increase the blood. That is the guna samanya. Se a gente não pode fazer uma transfusão de sangue, se não tem sangue para eu dar para esse paciente, eu posso fazer alguns preparados com ferro ou com complexo B para dar para essa pessoa tomar, e esses preparados vão chegar dentro do corpo dessa pessoa e vão alcançar o sangue dela. Isso é guna samanya. Então, são similaridades na propriedade, né? São preparados que têm a mesma propriedade do sangue. Similarly to karma samanya, that in such conditions we will say him to get the total rest, not to exercise, not to do anything, so the functions that his living state, which is favorable to increase the blood, whatever we prescribe, is karma samanya. E a mesma coisa com karma samanya. Então, a gente vai aconselhar essa pessoa a descansar, a não fazer muito exercício, porque são as características da ação que vão fazer com que esse sangue aumente dentro do corpo dela. Então, isso é karma samanya. The same case in Vishesha, right? It means the similarity or specificity. It again has the same three types: Dravya Vishesha, Guna Vishesha, and Karma Vishesha. That is entirely different dravyas. The dravyas are same, but their properties are different, their functions are different. They are known as Dravya Vishesha, Guna Vishesha, and Karma Vishesha. Então, a mesma coisa com Vishesha, existem os três tipos, né, que é totalmente o oposto, né, da substância. Então, nós temos Dravya Vishesha, que é uma substância totalmente oposta, Guna Vishesha, que são as propriedades opostas, e Karma Vishesha, que são as funções opostas. Opposite to the samanya, whenever any body component is increased to its normal level, we must have decreased it, and for that we will use Vishesha or the opposite property to decrease it. Então, diferente de samanya, né? Quando a gente tem uma propriedade do corpo que está aumentada, para diminuir essa propriedade, para chegar no equilíbrio, a gente vai usar o oposto, Vishesha. Right. The examples you can see next. The last padartha is samavaya, or the eternal relationship. Relationship, we have to understand the relationship between the dravya and its property, dravya and its karma. So it is named as samavaya, that which dravya has which eternal property, that is to be understood. Então, o último padartha é samavaya, que é a relação eterna, né? Então, qualquer substância que esteja associada através de samavaya, ela não pode ser separada uma da outra. As I said, here it's also mentioned that the two substances which have the samvaya kind of relationship cannot be separated from each other. Então, como ele falou, né, as duas substâncias que estão unidas através dessa relação de samavaya, essa relação eterna, elas não podem ser separadas uma da outra. Now these are the 6 padarthas. Então, esses são os 6 padarthas. But to know this padartha, to get the information of this padartha, we have some tools that how to know, how to get the knowledge. So there are 3 ways to get the knowledge. 3 principal ways are to get the knowledge. Então, esses são os 6 padarthas, mas para entender, né, conhecer sobre esses 6 padarthas, existem 3 formas diferentes, 3 ferramentas diferentes de conhecer esses padarthas. For any information, for any knowledge, first, the richest source is to get the information from the person who is expert of the field. Right? That is the first source of information. Então,
a melhor forma de informação, né, o que deveria ser a nossa primeira fonte de informação é receber a informação de uma pessoa que é especialista sobre essa informação. The second source is getting knowledge with our sense organs. That is from the eyes, from the sounds, from our own sense organs. We have perception of certain things, and that give us the information, that give us the knowledge of some other substances. A segunda fonte é receber essa informação através dos nossos próprios órgãos sensoriais. Então, o que a gente enxerga, o que a gente cheira, tudo isso é informação que a gente recebe através dos nossos órgãos. And the things which are not perceivable, we cannot see it, we cannot listen it, that can be known by the inference or anuma. E as coisas que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue ver, então isso tudo a gente pode receber informação através da inferência ou de anumana. So the first source, that is the information from the trustworthy person, from the experts. In Indian culture, in Ayurveda, it is known as aptopadesha. Então, a primeira fonte de informação, né, que é a pessoa que é especialista no assunto, dentro da cultura indiana, é conhecida como aptopadesha. The second one, that is whatever we knowledge we get by our sense organs, our indriya, that is known as pratyaksha. A segunda, que é a informação que a gente recebe através dos nossos órgãos sensoriais, dos nossos indriyas, é conhecido como pratyaksha. And whatever the subjects which are not the subject of perception, and whenever we are using inference, that is the source is known as anuma. E qualquer assunto, né, que não consiga ser percebido, qualquer coisa que a gente tenha que usar a inferência, é conhecido como anumana. So these are the three principal ways, means, tools for getting knowledge. Então, esses são as três principais formas de receber o conhecimento. Aptopadesha, that is the first source. It means the statements or the testimony from the authority or the expert or the reliable persons. Então, a aptopadesha, que é a primeira forma, significa, né, tudo que a pessoa falou e testemunhou, essa pessoa que é um especialista no assunto, uma pessoa que tu consegue confiar. Nowadays we have the major source of information is Google, right? But it should not be termed as aptopadesha because it is not reliable. Então, hoje em dia, a maior fonte de informação que a gente tem é o Google, mas ele não deve ser definido como um aptopadesha, porque ele não é confiável. So aptopadesha is the first and prime tool for the knowledge, and without getting the knowledge from aptopadesha, no other way, no other can help you. Então, a aptopadesha é a primeira fonte, né, a principal fonte de informação. E se tu não receber essa informação de aptopadesha, nenhuma das outras ferramentas vai te ajudar. What is this? O que é isso que ele escreveu? One. One. Say why it is one? Quem disse que isso é um? Por que isso é um? Why it is one? Why this is not one? Por que aquele dois que ele escreveu não é um? Because our teacher, who is reliable, who taught us this, that this is one, this is two. Without this, we cannot get more knowledge. Porque o nosso professor, que é uma pessoa confiável, nos ensinou que aquele primeiro número que ele escreveu é um e não é um 2. E ele nos ajudou a receber o conhecimento. Aptopadesha is the knowledge of the information from the experts of the field only. And that's why, if we have any doubt, any confusion, we can get the help from the aptopadesha only. And that is the importance of aptopadesha. Então, aptopadesha é o conhecimento de pessoas que são especialistas num campo específico, e é por isso que sempre que a gente tiver alguma dúvida, a gente deve tirar essa dúvida com o aptopadesha, né, com essa pessoa especialista. Next.
Next is pratyaksha, which is mostly used tool for the information. We are using our sense organ to get the information. Sense organs are the bridge between the external and internal world. Então, o próximo é pratyaksha, que é a ferramenta que a gente mais usa, né, para receber informação, que é através dos nossos órgãos sensoriais. Então, a gente está usando os nossos órgãos sensoriais o tempo inteiro para receber informação das coisas. So, all the information of the external world, either it is the subject of eye, or the vision, or it is the subject of taste, anything, that can be through this pratyaksha, or from these sense organs. Então, tudo que a gente enxerga ou que a gente prova, qualquer coisa assim, toda essa informação que a gente recebe através disso é resultado do nosso pratyaksha. It has been classified again deeply, but the important 5 or 6 types of the pratyaksha are with 5 sense organs and with mind. E ele também, novamente, foi classificado muito profundamente, mas os 6 pratyakshas mais importantes, né, são os nossos órgãos sensoriais e a mente. These are the 5 sense organs and their subjects. We can have the knowledge of sound with our shrotra, ears, touch with our sparshan, skin, rupa, that is appearance, with our chakshu or eye, rasa or the taste with our rasana or tongue, grahana or the nose is the organ for smell perception, and all those which we can have knowledge, but nothing or cannot be associated with any of these sense organs, like happiness, like grief, like anger, that is from the mind. Então, esses são os nossos órgãos sensoriais e seus objetos. Nós temos, então, o órgão da audição, que é o ouvido, o órgão do tato, que é a pele, o órgão da visão, né, que é os olhos, né, que são para aparência, o paladar para o sabor, e o órgão do cheiro, né, para conseguir sentir o cheiro, o nariz. Então, tudo que a gente consegue sentir que não está associado a esses órgãos, como felicidade, tristeza e outros sentimentos, isso está diretamente associado à mente. Again, an important tool of the main for knowledge is anumana, or the inference. Oh, sorry, could you repeat? Yeah, no problem. The area of sense organs, area of direct perception is very limited, and we have the vast field which we cannot perceive by our sense organs. Então, tudo que a gente consegue ver, enxergar ou sentir com os nossos órgãos sensoriais são um campo muito pequeno, e existe uma vastidão enorme de coisas que a gente não consegue sentir com os nossos órgãos sensoriais. And the things which cannot be subject of perception can be known only with anumana, or the inference. E as coisas que a gente não consegue perceber através, né, dessas sensações, a gente só consegue perceber através de anumana ou da inferência. One example here, there is a old example. Let us have a new example that the scientists discover the new planets in the space, though they are not visible at all. Por exemplo, os cientistas descobrem novos planetas no universo, mesmo que eles não consigam enxergar esses planetas. Neither with the latest telescope of the NASA, they are not able to see the planets which are in the outer space, but still they can say that there is a planet because of some disturbances in the area, some disturbances in the
mesmo que eles não consigam enxergar esses planetas, né, que estão no espaço com telescópios da NASA, por exemplo, eles conseguem perceber que tem um planeta ali por causa de algumas ações que estão acontecendo no universo, que seriam resultado de um planeta estar ali. So, when the last planet of the universe, that is Pluto, was invented or discovered, it was due to the disturbance in the orbit of another planet, that it is not moving right. So some other force is there who is disturbing this, and by that they have invented or they have discovered the Pluto. Então, quando o último planeta no universo foi descoberto, né, que foi Plutão, ele não foi descoberto porque enxergaram Plutão, ele foi descoberto porque eles perceberam um distúrbio que estava sendo causado na órbita de outro planeta, e isso só podia ser resultado da existência de um planeta que estava causando esses distúrbios na órbita. So, for such kind of indirect thing, indirect object, if we want to infer that, we must have the knowledge of some definite relationship between what we are seeing and what we are or what we cannot see. Both of these substances, if they have some definite relationship, then and then only on the base of that relationship we can make the inference. Então, esse tipo, né, de dedução subjetiva, ela só pode ser feita se a gente tem o conhecimento da relação que uma coisa, que um planeta, no exemplo, né, teria com o outro. Então, o conhecimento sobre essa relação é o que vai definir que a gente consiga ter uma inferência sobre esse assunto. This can be understood very well by this old example, that at one fine morning on the Sunday or on any holiday, you are going to the picnic to the mountains, and from one person from the group sees there is smoke on the mountain, and then he can have that inference that there may be fire on the mountain, though he doesn't have seen the fire, but he knows that where there is smoke, there must be fire, and here smoke is, then fire should be there. So such kind of the thing, or such kind of the knowledge of that unseen fire, based on the invariable relationship of smoke and fire, is anumana or inference. Então, anumana, né, pode ser bem entendido com esse exemplo mais antigo, que é um grupo de pessoas sai para fazer um piquenique nas montanhas, e daí uma dessas pessoas aponta para o topo da montanha e diz: olha, lá tem fumaça, deve estar pegando fogo. Então, é essa relação, né, entre fumaça e fogo que a gente sabe que existe uma relação inseparável entre a fumaça e o fogo. Então, através do conhecimento dessa relação, a pessoa pôde deduzir que se tinha fogo, se tinha fumaça, né, na montanha, então provavelmente tem fogo na montanha. This is very important because maximum thing in our body is not visible to us. E isso é muito importante porque muitas coisas no nosso corpo não são visíveis para a gente. By the disturbance in functions, the ultimate functions, we have to infer that which organ or which tissue or which cell is not working properly. Então, através de saber as funções do nosso corpo e saber os órgãos do nosso corpo, suas funções, a gente pode deduzir que órgão não está funcionando bem ou que órgão está com algum distúrbio. The third part, these are the types of anumana. That is, anumana for inference of the past by observing the effect. If you are observing the wet roads on the morning, you must have inference that there must be rain at the night. Though you have not seen the rain, but you have seen the effect of rain. And on the effect, based on the effect of rain, you have inference about the rain at the night, which is known as
Anuman, Atitakalin Anuman or Anuman of past. Então, esses são os tipos de Anumana. O primeiro é a Titakala Anumana, que é a Anumana do passado, que um exemplo é observando a rua, né? A rua tá molhada, tu acordou pela manhã e tu viu a rua molhada, então tu deduziu que choveu na noite passada porque a rua está molhada. Então, isso é conhecido como Anumana do passado. Opposite to that, if you see the black clouds in the sky, you can get, or you can have the imagination, you can have the inference that there must be rain in the night. So here, by observing the cause, you are inferring the effect, which is known as the Anagata Kala, or the Anuman of future. Então, o próximo é Anagata Kala, que é a Anumana do futuro. Então, através disso, é o oposto, né, do Anumana do passado. Tu tá vendo que tem nuvens negras no céu agora, então tu pode deduzir através dessas nuvens negras que vai chover à noite. Então, tu tá prevendo, né, o Anumana do futuro. And apart from this too, in day-to-day life, whatever we are using the Anuman, which is of the present tense Anumana, that is of the Vartaman Kali. E diferente desses dois, qualquer coisa que tu está observando agora que está acontecendo, que é a Anumana do presente, né? Que se chama Vartamana Kala. Next. Another part of Padartha Vijnana is theory, or whatever I have said earlier, the cause and effect. Everything in the world has some cause, and every cause have its effect. Então, a outra parte de... is it a part of Anumana? No, a part of Padartha. Okay. Então, a outra parte, né, de Padartha Vijnana é Vada, que são as teorias. São as teorias de causa e efeito. Então, tudo que existe no mundo tem uma causa e tem um efeito. So, to understand this, let us have an example of cloth. The cloth or the shirt is an effect. It is the final product. Effect means the final product. And its cause is cotton threads. Então, vamos dar um exemplo agora, por exemplo, um tecido. A camisa é um efeito final do tecido. E a causa do tecido são as linhas de algodão. There are three main philosophies in the Indian philosophy, or in three main theories regarding the relationship between the cause and effect. First, from the Sankhya Darshan, which is known as Satkaryavada, and it says that there is no actual difference between cause and effect. Então, existem três teorias indianas que definem causa e efeito. A primeira é Satkaryavada, que vem da filosofia Sankhya, que diz que não existe diferença entre causa e efeito. Satkaryavada says effect is nothing but a transformation of cause. That shirt is nothing but a different form of thread. Então, essa teoria diz que a causa não é nada mais do que uma transformação do efeito. Então, essa camisa, ela não é nada mais do que uma transformação das linhas de algodão. So it says the reality is the cause only. Effect is nothing but the another form or the transformation of cause. The absolute reality is the cause. Então, ele diz que a realidade é a causa, é a causa absoluta. E o efeito não é nada mais do que uma transformação dessa causa. The second theory, which is led by the Nyaya philosophy, is known as Arambhavada, and it says that no, cause is different thing, effect is different thing, and both have their separate, independent existence. E a próxima teoria é Arambhavada, que vem da filosofia Nyaya, e ela diz que causa e efeito são coisas separadas. Então, efeito tem o seu significado, a causa tem seu significado e o efeito tem a sua
existência, né, seu significado separado. So as a real cause is, as a real effect is, both have real things, not like Satyavada that cause is the reality. Então, tanto a causa quanto o efeito são reais, são coisas reais, diferente da primeira teoria em que só a causa era real. The third is the Vivartavada, led by the Vedanta philosophy, and it says neither the cause nor the effect is a absolute reality. Both of these are illusion. Reality is something else which is known as Brahma. E a última é Vivartavada, que vem da filosofia Vedanta, que diz que nem a causa nem o efeito são reais, só Brahma, que é a realidade absoluta real. So these are the three principal vada or the theories which in Padartha Vijnana we are learning in detail. Então essas são as três vadas, as três teorias que a gente aprende em Padartha Vijnana. The last part of the Padartha Vijnana deals with the evolution of the universe. Again, there are two different opinions. E a última parte de Padartha Vijnana é a evolução do universo. E novamente existem três teorias. One is from the Sankhya philosophy. They describe the universe as it is originated from aberta, that is the first element, and they believe that total 25 elements are responsible for the entire universe. Então, a primeira vem da filosofia Sankhya, que diz que o universo surgiu de avyakta, que é o primeiro elemento, e a partir desse primeiro elemento surgiram um total de 25 elementos. The second one is the theory of Vaisheshika Darshana, which is known as Paramanuvada, and this says that the entire universe is originated from the Paramanu. Paramanu is atom. And the Vaisheshika theory, or the founder of this theory is Maharishi Kanar, was the first person of the world who have described the atom. A próxima teoria Vaisheshika, vem da filosofia Vaisheshika, e diz que tudo foi originado a partir de Paramanu, que é o átomo, né? Foi originado a partir de 6 átomos, 6 tipos de átomos. E o criador dessa teoria, ele foi a primeira pessoa a descrever um átomo. They say that there are total 6 types of the Paramanus that attach to each other and they produce the entire universe. Então ele diz que existem 6 tipos de Paramanos, né, de átomos, e a combinação desses 6 tipos de átomos cria um universo inteiro. Ayurved principally accepts the theory from the Sankhya, that is from the 25 elements. O Ayurveda, ele aceita principalmente a teoria do Sankhya, que o universo é criado a partir desses 25 elementos. Slightly difference between the opinion of two main texts of Ayurveda, that is Charaka Samhita and Sushruta Samhita. Existe uma pequena diferença entre os dois principais livros do Ayurveda, que são Charaka Samhita e Sushruta Samhita. Sushruta Samhita accepts as it is the Sankhya philosophy and enumerated 25 elements, while Charaka Samhita enumerated 24 elements. He had mixed two primary elements, that is Prakriti and Purusha, and he has a list of 24 elements. It's a slight variation. Então, o Sushruta Samhita, ele aceita a teoria da filosofia Samkhya como ela é, né, com os 25 elementos, e o Charaka Samhita, ele cita 24 elementos, e nesses 24 ele mistura Purusha e Prakriti. Então ele ele une, né, esses dois elementos, por isso que tem 24 elementos e não 25. So this is what the Padartha Vijnana in brief, or we have the body of
all the parts of Padartha Vijnana. We teach this in the very first year syllabus of the Ayurveda, and we also have the view of the practical utility of all these things in detail. But because we have very less time over here, I have just get the introduction. I have just give the introduction of Padartha Vijnana. Então, ele acabou de falar, né, brevemente sobre todas as partes que formam Padartha Vijnana dentro da universidade, né? Durante o primeiro ano da universidade, eles ensinam todos esses itens, todos esses assuntos que a gente acabou de falar em profundidade, com exemplos, né, e suas funções. Mas por causa do nosso tempo muito curto, a gente só conseguiu ver um pouquinho por cima sobre o que é Padartha Vijnana. I think I have taken 10 minutes more than given time. That's okay. So this and choose the next slide is thank you. Então, muito obrigada a todos. Ele passou um pouquinho do tempo, mas ele está agradecendo a presença de todo mundo. Do you have any questions? Se vocês tiverem alguma pergunta agora, vocês podem fazer. Same explanation I'm seeing when I'm teaching this subject in the first year BMS, the students are sleepy. Ele disse que ele está vendo as mesmas expressões quando ele dá aula lá no BMS na Índia, que os estudantes estão sonolentos e vocês também estão com a mesma expressão de sono. There's a question here. The Paloma is asking, what is your suggestion of readings about Padartha Vijnana? Reading the Padartha Vijnana. Yeah, reading about it. The book? Yes, we have a very less book in English. One of this book is going to be translated in Portuguese very early. That is from the Ayurveda. One other book in English is from Dr. Kishore Satani. It is also a good book. Can you write that? Yeah, I will give you the name and if possible I can send you the photographs of this. This book are explaining in the simple words the things in the simple words. Então, ele disse que existem muito poucas literaturas, né, sobre Padartha Vijnana, mas um dos melhores livros que ele conhece a gente tem aqui em inglês e a gente também está traduzindo esse livro, né? A escola está trabalhando para traduzir e em breve nós teremos ele em português também. E ele vai escrever algumas literaturas ali depois para passar para vocês. You or she can wait. My book is coming next year. Ou então vocês também podem esperar porque ele vai lançar o livro dele ano que vem. Yes, that's it. Just Paloma is thanking you very much, saying that she's a student from Rio de Janeiro. Okay. Right. Okay then. Mais alguma pergunta? Todos satisfeitos? Obrigada, pessoal. Thank you, doctor.